Senhor Jesus. Queridos irmãos das igrejas do Amazonas, do Acre, de Rondônia e de Roraima, estamos aqui para uma breve comunhão com vocês. Queremos separar um tempo aqui para transmitirmos um pouco do impacto do encargo da Conferência Internacional. Estamos aqui já há algumas semanas desfrutando dessa palavra. Começou no dia 29 de janeiro, irá se estender até 21 de março. Mas nesses últimos dias, especialmente, fomos bastante tocados por uma sequência de mensagens muito forte. E eu creio que é importante nós passarmos algo para vocês. Então, eu, Ronildo, Jean e Narciso, vamos usar um pequeno tempo aqui para transmitirmos um pouco desse encargo para vocês. Primeiramente, é importante percebermos o porquê desse tema. A igreja como coluna e base da verdade, né? Se nós abrimos aqui em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo fala claramente: para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, ou coluna e base da verdade. Esse tempo era um tempo onde Paulo identificou nas igrejas o início de um processo de degradação. Então, Paulo, nesse momento aqui, ele já havia saído do seu primeiro aprisionamento, né, na primeira carta a Timóteo, e ele estava no seu trabalho de cuidado, de edificação das igrejas, muito preocupado com o que ele estava vendo, né? A segunda carta foi escrita quando ele já estava preso, né? Seu segundo aprisionamento, um quadro terminal, já com a condenação praticamente definida, próximo ao seu martírio. Então, o espírito de Paulo aqui é um espírito muito combativo, e ele queria realmente influenciar Timóteo, influenciar as igrejas que se levantassem contra aquela conjuntura. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse é um sentimento forte que nós vamos ganhar hoje. Eu creio que o nosso contexto não é diferente. Vivemos um período semelhante. Agora, o encargo de ser essa coluna e base da verdade não significa que nós temos que sair por aí discutindo doutrinas, levantando bandeiras e assim por diante. A sociedade à nossa volta tem vivido muito isso, né? Brigas ideológicas, disputas. Não é esse o sentido dessa palavra. Ser essa coluna e base da verdade está muito mais ligado com o nosso viver, com a expressão de Deus que nós precisamos manifestar nessa terra hoje. Nossa luta não é uma luta terrenal, né? Queria ler para vocês aqui o capítulo 18 de João, versículos 36, quando Jesus estava prestes também ao seu martírio, né? Ele foi interrogado por alguns quanto o seu posicionamento naquele momento, mas ele respondeu de maneira muito forte e contundente. Respondeu-lhe Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Tremendo isso aqui. Nós não temos que nos envolver com lutas desse mundo, com disputas, nem mesmo com discussões doutrinárias. O nosso projeto é outro, nosso reino é outro, nossa base é outra. Temos que ser a coluna e a base da verdade. Mateus capítulo 7. Versículo 28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tinha autoridade e não como a escribas. Aleluia. Irmãos, o Senhor Jesus aqui, ele se manifestou em seu ministério terrenal como uma coluna e base da verdade.
Ele causou uma impressão muito forte por onde ele passava. Não como os escribas, que eram grandes entendedores da lei e que discutiam constantemente as verdades, mas com o viver, com a manifestação de Deus na terra. Esse é o nosso modelo, Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, ser de fato impactados por essa palavra e sermos despertados para buscar esse padrão nesse mundo hoje totalmente degradado e influenciado pela ação do mistério da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Também precisamos perceber quem nós somos. Essa igreja que é a coluna e base da verdade é aquela que é a portadora da palavra profética de Deus. É aquela que está recebendo a revelação de Deus, a direção de Deus para esses últimos dias. Mateus capítulo 13, versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não lhes é concedido. Tem um grupo de pessoas que está recebendo as revelações de Deus. Essas revelações dizem respeito ao falar profético de Deus. Essa é a igreja que é a coluna e a base da verdade. Efésios capítulo 1, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito da sua que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Toda essa revelação, esse dispensar dos mistérios de Deus está sendo concedido a essa igreja, que é a coluna e base da verdade, portadora da palavra profética de Deus. Irmãos, vivemos em tempo de restauração. Sabemos que essa palavra se perdeu logo após a morte do apóstolo João, o último dos principais apóstolos. Foram anos de degradação. Por volta do ano do século XVIII, Deus começou a trabalhar e de maneira mais forte com a revelação dessa igreja, que é a base e coluna da verdade. Irmãos morávios se levantaram, depois vieram irmãos unidos. Alguns homens Deus levantou, como Atmani, como Itznizi, como Dong Yulan, e muitos outros. Mas hoje, essa revelação está conosco. Olha só o que diz Atos, capítulo 15. Tenho que ser rápido aqui, que eu só tenho 15 minutos. Versículo 16. Cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Tremendo. O tempo da restauração do tabernáculo caído de Davi. Isso aqui diz respeito ao falar de Deus, a economia de Deus no Velho Testamento, agora no Novo Testamento. A palavra profética de Deus está sendo restaurada hoje. Está sendo dada para uma igreja, um grupo de pessoas, não é um grupo forte. Temos visto isso também, né? Lucas 12, 32, vou só citar, nos fala do pequeno rebanho. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a 12, mostra a igreja de Filadélfia, que tinha pouca força, mas ela detinha essa palavra profética de Deus. Irmãos, valorize essa palavra. Não abra mão. Creia. Empodere-se com essa palavra profética de Deus. E anuncie essa palavra por onde quer que você for. Jesus é o Senhor.
Por fim, eu e você precisamos nos colocar em perfeita sintonia com essa palavra. Nós não podemos nos dar o luxo de ficar vagando, ou de ficar considerando outras coisas. Quem está por trás dessa palavra é o Espírito Santo de Deus. Ele é o gerente dessa obra. Ele está levando essa obra a cabo. Olha só o que diz aqui. 1 Timóteo, queria impressioná-los ainda. Capítulo 4, versículo 1. Quem faz a obra é o Espírito. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem adverte aqui é o Espírito, e ele adverte expressamente por meio da palavra profética de Deus. Nesses últimos dias, esse Espírito está falando. Olha só, Apocalipse capítulo 2, vamos lá rapidamente. Versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra é o Espírito quem está trazendo. Quem tem ouvidos, ouça. Não seja insensível. Fique atento. Ande em perfeita sintonia com essa palavra. Esse é o nosso desafio hoje. O vencedor é aquele que está ouvindo, que está captando essa palavra, está andando segundo essa palavra, está valorizando essa palavra, está enganjando-se nessa palavra. Esse é o nosso desafio hoje. E de maneira tremenda temos visto nesses dias, né, a experiência do apóstolo Paulo e de Timóteo. Dois modelos para nós, modelos de engajamento, modelos de homens que ganharam a visão e que andaram segundo essa visão. Paulo, com o seu espírito de Marte, o seu espírito de entregar toda a sua vida em prol de uma causa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Quanto a mim, estou já sendo oferecido como libação. Paulo é o irmão libação. Ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue pela causa da palavra profética de Deus, a economia de Deus, o dispensar de Deus nos últimos tempos, né? O tempo da minha partida é chegado. Ele estava próximo ao seu martírio, mas ele não estava preocupado com isso. Ele tinha o espírito de Marte. Olha só, Atos, capítulo 20, versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que modelo tremendo. O espírito de Marte. É isso que eu e você precisamos hoje nessa era final. Diante do falar profético de Deus, diante da degradação que vive a humanidade, que está entrando na igreja, vamos levantar com esse espírito. Ó Senhor Jesus. Timóteo também é um modelo para nós, o destinatário dessa carta. Por quê? Porque ele teve uma atitude de filho, uma atitude de cumplicidade, de empatia e de obediência. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Timóteo, o verdadeiro filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo é verdadeiro filho. Por quê? Porque ele andava como filho, em sintonia, em cumplicidade, em obediência, em empatia, em unanimidade com o apóstolo Paulo. Você é um verdadeiro filho? Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 17.
Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Olha o verdadeiro filho aqui, que levaria os caminhos do apóstolo. Ele andava em cumplicidade com o apóstolo. Isso é tremendo demais, né? Por fim, Filipenses capítulo 2, que modelo de engajamento para nós hoje. Filipenses 2,19, espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual modo, de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Jesus é o Senhor. Esse é o modelo que o Senhor está mostrando para nós, nessas duas cartas, pelos próximos 6 meses. Esse é a direção de Deus para nós. Esse é o modelo de engajamento, dar a própria vida, com espírito de mártir, uma atitude de simplicidade, de cumplicidade, de obediência, de empatia, de unanimidade. Se eu posso gerar isso em nós, irmãos, com certeza Ele avançará nessa região. O Espírito Santo terá caminho em nós, para realizar a sua obra nesses tempos finais. Jesus é o Senhor. Espero que os irmãos possam absorver essa palavra, que o Senhor possa trabalhar em nós, que seja um tempo de vitória contra a degradação e de fortalecimento da nossa vida da igreja. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém. Graças ao Senhor. Dando continuidade aqui, após a introdução dada pelo nosso irmão Natal, nós queremos também compartilhar de tudo que foi falado nessa última conferência, falar um pouco também da pessoa do ministro, da pessoa que compõe a igreja. Sabemos que a igreja é composta por pessoas, mas como deve ser essa pessoa ao longo da sua vida cristã? A gente não quer dizer aqui que essa pessoa vai ser chamada dessa forma, da maneira como nós vamos expor, mas é alguém que está buscando dia a dia o seu progresso espiritual, o progresso de uma maneira que ele venha alcançar um estágio de maturidade, um estágio de varão perfeito. Nós temos visto muito nos últimos meses essa porção sobre o estágio, o estado, mas para que nós alcancemos um estágio cada vez mais elevado, é importante que o nosso estado atual seja sempre voltado, sempre buscando crescer na vida divina. Nós não podemos ficar parados, estagnados, nós temos que buscar avançar. É como fala 1 Timóteo 3, o versículo 1, que aborda exatamente aquele que almeja algo no serviço ao Senhor. Paulo fala para o seu cooperador Timóteo: fiel é a palavra. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. Então, nós que servimos ao Senhor, nós temos que aspirar, almejar, não com um sentimento de ambição, mas com um sentimento de falar para o Senhor: Senhor, eu quero te servir mais, eu quero te servir cada vez mais e melhor, apresentar um serviço a Deus com excelência. Então, para isso, nós vamos perceber que dentro desse conteúdo, a igreja, coluna e base da verdade, que é formado por pessoas, tem pessoas ali, nesse ambiente, que são essas que se apresentaram e o Senhor foi preparando para que elas então desempenhem uma função ali que faça com que a igreja, determinada cidade, ou até mesmo as igrejas de uma região, sejam essa referência. Não tem como uma igreja sustentar a verdade, como é o dever dela, se dentro dela não tem essas pessoas que de fato desempenhem um serviço, que de fato conheçam as verdades e então lutem por ela
e busquem propagar essas verdades a todas as pessoas que estão à sua volta. Foi esse o rogo que Paulo fez a Timóteo, principalmente na segunda epístola, mostrando para ele como tinha sido o proceder dele, de onde ele aprendeu as palavras, de que ele seguia de perto o ensino de Paulo, o proceder de Paulo. Então, tudo isso aí mostrando que também a nossa pessoa precisa ser trabalhada, precisa também alcançar um estágio digno. Vamos colocar essa palavra, digno, de um servo de Deus. Lá em Atos 6, nós vemos uma porção bastante significativa quando se fala da pessoa que serve ao Senhor, da pessoa que compõe essa igreja, coluna e base da verdade. Os versículos de 1 a 3 mostram a situação que estava acontecendo ali em Jerusalém. Então foram destacados alguns irmãos para servir às mesas. Mas olha só que interação, como é que tinha que ser a reputação desses irmãos que iriam servir. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, olha só aqui, irmãos, algo que se destaca aqui. Dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito e de sabedoria. A gente pode até muitas vezes se imaginar, mas eu tenho até boa reputação, mas eu não consigo ter a sabedoria desses homens. Eu não consigo ter essa força de espírito, estar cheio do Espírito como esses homens. Mas não é questão de a gente ficar se julgando, né, se colocando para baixo, mas é uma questão de nós termos o sentimento. É como o apóstolo Paulo fala a Timóteo: quem aspira, nós temos que aspirar, nós temos que desejar cada vez mais servir o Senhor, e é o Senhor quem nos capacita, não são os métodos humanos, não é eu buscar ser melhor nas coisas que eu faço. Claro, a gente vai sempre procurando progredir, a gente pode estudar, a gente pode buscar aperfeiçoamento em determinada área, que a gente sente que é a nossa vocação, que a gente sente que é o nosso dom a ser desempenhado junto com os irmãos, mas eu não posso simplesmente deixar com que minha baixa autoestima tome conta das coisas a ponto de dizer que eu não sirvo para o Senhor. Eu não quero me envolver nessas questões, mas é uma questão de nós nos apresentarmos ao Senhor e o Senhor nos capacitar. Então, o sentimento, né? Nós percebemos, puxa, Senhor, a gente se colocar diante do Senhor: Senhor, eu não tenho essa capacidade, mas eu sei e eu creio que o Senhor pode me dar, e o Senhor pode me transformar. Uma vez me disseram, né? Qual foi a escola de administração que José, lá, filho de Jacó, fez? E qual foi a pós-graduação, mestrado, doutorado que ele fez para ser tão bom administrador? Mas se você for olhar, não, ele não fez nenhuma faculdade. Mas o Senhor mesmo capacitou a ser aquela pessoa cheia de sabedoria que ele foi ao longo da vida dele. Então quer dizer que eu não vou fazer faculdade? Não é isso. Mas o sentimento é de nós nos apresentarmos ao Senhor e deixar o Senhor nos fazer essas pessoas que são essas verdadeiras colunas e bases que sustentam a verdade. O principal aqui é nós sermos esses que sustentam a verdade. Se nós somos esses, os que estão à nossa volta também vão, de certa forma, também ganhando esse sentimento, ganhando esse encargo, fazendo com que a igreja onde nós estamos também se torne cada vez mais viva, cada vez com mais expressão na cidade, na localidade onde nós estamos. Prosseguindo aqui em 1 Timóteo 3, quando nós vamos lendo aqui as qualificações, os princípios que Paulo deu para Timóteo escolher o discípulo, né, o presbítero, perdão, ele coloca aqui: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar.
Aqui eu não vou entrar nesse aspecto aqui entre bispo e presbítero, por questão de tempo, mas é a mesma pessoa. O presbítero é aquele ancião. A palavra vem, né, da origem de ser ancião, ou seja, uma pessoa já madura, uma pessoa sábia, pessoa que, né, tem ali a maturidade para lidar com as circunstâncias, lidar com o número de pessoas que foi dado para ele como responsabilidade. E o bispo é mais na função de supervisor, aquele que está supervisionando, que está olhando, coordenando as coisas, né, coordenando os serviços, já tem uma experiência, né, prática das coisas. Mas se Paulo falou para Timóteo como ele deveria escolher os presbíteros, os bispos da igreja, é porque com certeza estava havendo alguma dificuldade lá em Éfeso. Se nós formos ver no início logo no início da primeira epístola, o capítulo 1, versículo 3, ele fala: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para demonstrares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Ó Senhor Jesus! Então, ou seja, tinha pessoas ensinando outra doutrina. Não era aquela que sustenta, não eram as verdades. Verdades essas que sustentam o testemunho. Mas aqui tem um ponto muito interessante. Nós temos que perceber que esses que servem, esses que lideram, eles têm que estar ligados ao ensinamento dos apóstolos. Eles têm que estar próximo ao ensinamento do apóstolo. Não adianta somente ele ter essas qualificações aqui, uma pessoa temperante, sóbria, modesta, hospitaleira, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. 1 Timóteo 3,3, agora o versículo 4. E que governe bem a própria casa, criando os filhos, sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Olha só, isso aqui mostra esses princípios. Mas esses princípios, se a pessoa tem tudo isso aqui, mas não é alguém que está próximo do ensino dos apóstolos, e se preocupa em ser fiel naquilo que transmite, ainda está faltando algo aí. 2 Timóteo 3, o versículo 10 fala assim: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Olha só, além de nós buscarmos, almejarmos o episcopado, buscando ser aquelas pessoas, deixando que Deus nos capacite, deixando que Deus nos leve a ser pessoas, essas dignas de assumir essa responsabilidade, nós também temos que ser esses que seguem de perto o ensino, a palavra profética. Então, por isso que o Senhor hoje está falando muito para nós isso. Se nós queremos ser essas pessoas, o primeiro passo é nós sermos esses que seguem de perto o ensino, o ensinamento dos apóstolos. São esses que se preocupam e não somente prestam atenção no ensino, mas também observam o proceder. Esses irmãos que estão à nossa frente, eles também têm um proceder, eles também têm um propósito. Você também reconhece a fé, e isso vai nos levar a ter a chegar a essa estatura, com certeza, porque à medida que nós estamos perto, na realidade nós estamos sendo mentoreados. Eles estão nos ensinando com as atitudes, com o falar, com a maneira como eles colocam as coisas práticas na nossa vida. Outro ponto também que eu observo aqui, se associar, para encerrar essa minha parte, se associar, ou seja, além de estar perto, você também participa diretamente das situações, dos sofrimentos. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10, ele fala assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Aí no versículo 14 fala: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Como é que os filipenses se associaram a ele?
E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão praticamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então nós temos que também nos preocupar com esses que nos lideram, nos preocupar com esses que liberam a palavra profética a nós. Isso é uma maneira de nós nos associarmos, seguir o ensino, seguir o procedimento, também seguir as tribulações, saber, os irmãos estão passando necessidade, eu quero cooperar, eu quero ajudar. E ter um pensamento no sentido de, isso aqui é para a igreja X, que ela é mais rica, ela tem mais condições. Não. Os filipenses não pensavam assim, eles eram da Macedônia. E se nós formos ver lá em 2 Coríntios 8, fala que na profunda pobreza deles, eles superamundaram, eles rogaram para participar, né, daquela coleta de ofertas para os irmãos da Judéia que estavam passando necessidades. Então, o sentimento é de querer participar, de querer se associar. O pouco que nós temos não é só nosso, é do corpo, é da igreja, é de todos nós. Então, esse sentimento, bora aqui por breve tempo, mas passar esses princípios para que a pessoa, nossa pessoa também seja trabalhada, a nossa pessoa alcance um patamar esse de que Deus pode confiar a cada um de nós essa responsabilidade de nós sermos essa coluna e base da verdade. Aleluia! Então vamos seguir de perto o ensinamento dos apóstolos, aspirar, almejar servir o Senhor cada vez com mais excelência e com certeza aos poucos o Senhor vai nos capacitando. A minha parte até aqui, agora eu vou deixar com o Ronildo para ele dar prosseguimento. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Continuando a nossa comunhão, trazendo aqui o encargo que a Conferência Internacional trouxe para nós. Nós vimos que o irmão Natal já nos contextualizou, trouxe ali a fundamentação, o sentimento dessa palavra. Vimos também que o nosso irmão Jean compartilhou conosco um pouco sobre a pessoa do ministro, a pessoa que compõe essa igreja, coluna e base da verdade. Eu vou continuar aqui nosso compartilhar, falando um pouco sobre o mistério da piedade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, versículo 14 a 16, diz o seguinte: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Então aqui Paulo fala do mistério da piedade. E piedade aqui não é naquele sentido de você piedosamente atender a necessidade de alguém, você ter piedade de alguém. Piedade aqui, nesse sentido, nesse contexto, a palavra grega aqui é parecer-se, expressar-se. Então, quando Paulo fala aqui do grande mistério da piedade, ele está se referindo a Deus. Deus, na sua essência, com seus atributos divinos, ser expresso por meio do homem. Louvado seja o Senhor. Então essa palavra que nós temos recebido, essa palavra profética, essa palavra apostólica, ela visa também trazer para nós esses elementos divinos e trabalhar no homem, trabalhar em mim, trabalhar em você, todos os atributos de Deus, o amor, a santidade, enfim, toda a natureza também de Deus, ser trabalhada em nós, a fim de que nós possamos expressá-lo. Nós vimos, Natal trouxe para nós duas figuras muito importantes que foi apresentado nessa conferência.
talvez as duas figuras mais importantes, que é por um lado Paulo, que é aquele que recebe essa comissão divina, essa palavra de Deus, essa revelação do trono de Deus, equivalente à palavra profética, e transmite essa palavra. E por outro lado nós temos Timóteo, que recebe essa palavra do apóstolo e com fidelidade, com cumplicidade, absorve essa palavra, que primeiramente trabalha nele, transformando ele em um ministro de Deus e um homem de Deus, e ele também transmite às igrejas. Então, amados irmãos, amadas irmãs, essa palavra não só faz a obra de Deus, mas ela também faz uma obra em nós, trabalha em nós, na nossa natureza humana, ó Senhor Jesus. Por isso que o mistério da piedade, ele traz para nós esse contexto de sermos transformados, trabalhados pela palavra de Deus. A igreja, que aqui é coluna e base da verdade, ela é composta de pessoas que recebem a vida de Deus e expressa a Deus. E ao expressar a Deus, elas então se tornam esse testemunho, essa coluna, essa base da verdade. Ou seja, elas dão testemunho da verdade por onde andam. As pessoas conseguem olhar para nós e ver em nós essa expressão da verdade. Nós vivemos num mundo onde a iniquidade, onde a aparência impera, não é? Mas nós, filhos de Deus, aqueles que têm a vida de Deus dentro de nós, somos aqueles que dão testemunho da verdade. Somos aqueles que somos a base, né, e a coluna da verdade. Louvado seja o Senhor. E Deus deseja que nós o expressemos em todas as esferas da nossa vida. Aqui em 1 Timóteo capítulo 5, no versículo 3 e 4, diz o seguinte: ora, as viúvas, verdadeiramente viúvas, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus progenitores, pois isso é aceitável diante de Deus. Então olha aqui, nós temos uma palavra para exercitarmos a piedade na nossa casa. Então essa expressão de Deus, a manifestação de Deus na carne, começa pela nossa casa. No ambiente familiar, nós precisamos ter um viver que expressa Deus para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para os nossos irmãos. No versículo 8 diz: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Olha como essa palavra é forte. Então, amados irmãos, amadas irmãs, a palavra que nós temos recebido, primeiramente, é para trabalhar em nós, trabalhar em nosso interior. E ao trabalhar em nosso interior, nós então passamos a ter um viver de expressar a Deus, de dar testemunho dessa verdade. E essa expressão começa pela nossa casa. Não somente isso, também no ambiente de trabalho, no ambiente profissional. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 1 diz: todos os servos que estão debaixo de jugo, considere dignos de honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel, não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhe ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente amado, ensina e recomenda essas coisas. Então, expressar a Deus nosso ambiente de trabalho, ter respeito,
aqueles que são empregados, respeitar os seus empregadores. Muitas vezes, aqui Paulo fala, não é porque é irmão que nós vamos tratar de qualquer maneira. Se o seu empregador é um irmão da igreja, mais ainda nós precisamos manifestar Deus na carne, porque ele é um irmão. Em Efésios também, Paulo trata disso. Em Efésios capítulo 6, ele trata dessa relação. Versículo 5 em diante, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, e não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E no versículo 9 diz, e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor tanto deles como o vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. E também os empregadores, os irmãos que são empregadores, devem tratar para com os seus empregados, expressando a Deus. Está vendo, irmãos? Isso é a vida da igreja. A vida da igreja, ela contempla o aspecto familiar, social, o aspecto de reuniões. Todos esses ambientes nós precisamos expressar a Deus. E a palavra profética que nós temos recebido, irmãos, visa isso. E tem como sentimento também produzir em nós um viver aprovado para com aqueles que nós nos relacionamos. Ó Senhor Jesus, isso é muito importante. Outra coisa também que essa palavra visa operar em nós é quanto a nossa pessoa e quanto a nossa obra, no que diz respeito a ministros de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11, Paulo diz para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, 4 ou 6, vamos ler primeiro isso aqui. Diz assim, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Então essa palavra, por um lado, ela visa também nos tornar bons ministros de Cristo. E não somente isso, ela também visa nos tornar homens de Deus. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, ó Senhor Jesus. Amados irmãos, amadas irmãs, quando nós acolhemos essa palavra com cumplicidade, crendo que ela veio de Deus, ela não só opera em nós para nós manifestarmos Deus no nosso relacionamentos familiar, social, não, mas ela também visa trabalhar em nós para que nós nos tornemos bons ministros de Cristo e homens de Deus. Bons ministros de Cristo está ligado à obra que eu e você realizamos, que Deus confiou para nós. E homem de Deus está ligado à nossa pessoa, ao nosso viver. Então vamos ver algumas características de um bom ministro de Cristo. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, vamos ler novamente. Expondo essas coisas aos irmãos. Primeiro ponto, um bom ministro de Cristo, ele expõe Cristo aos irmãos. Quando ele fala, o seu falar é um falar que transmite Cristo para dentro daqueles que ouvem. Em contrapartida, nós temos o versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Então, um bom ministro de Cristo não é aquele que se atém às fábulas, ensinamentos vãos,
falam, sem produzir a obra de Deus. Não. Um bom ministro de Cristo é aquele que expõe Cristo quando fala. Não somente isso, continuando o versículo 6, expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo, Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Um bom ministro de Cristo, ele se alimenta da palavra profética. Ele é alguém que desfruta, ele é alguém que entra nessa palavra profética. Não só a recebe no conhecimento, mas com o espírito exercitado, ele entra nessa palavra e ele então se alimenta, se fortalece. E para isso, irmãos, ele precisa seguir de perto. Isso é cumplicidade. Precisa ser um com essa palavra, precisa ser um com os apóstolos. Ó Senhor Jesus, que mais? Ele se exercita na piedade, não é? Capítulo 4, versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Então a expressão de Deus se torna um exercício, se torna um viver dele. Que mais? Ele labuta na palavra. Capítulo 4, versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Um bom ministro de Cristo é alguém que labuta na palavra, não é alguém que é superficial, que simplesmente ouve a palavra e superficialmente transmite. Não, ele entra, ele ganha o encargo, ele ganha o sentimento do apóstolo ao transmitir a sua palavra. Que mais? Ele se aplica à leitura e ao ensino. Está aqui no versículo 13, não é? Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Então, um bom ministro é alguém que lê os livros espirituais, lê a Bíblia, lê a palavra de Deus e ensina e transmite essa palavra. Que mais? Versículo 15, ele é alguém que medita, não é? Na palavra e é diligente. Medita essas coisas e nela ser diligente para o teu progresso e a todos, para que o teu progresso a todos seja manifestado. Um bom ministro, ele também é diligente, ele é prático. Quando a palavra chega até ele, essa palavra opera nele e ele já começa então com fidelidade praticar essa palavra e levar outros também para essa esfera de prática. Que mais? Ele cuida de si mesmo, não é? Versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então ele cuida de si, é aquilo que Paulo falou lá em Atos, no capítulo 20, né? Atendei por vós e por todo o rebanho. Um bom ministro, ele se preocupa com a sua condição espiritual. Louvado seja o Senhor. E o homem de Deus? O homem de Deus também é produzido por essa palavra. Capítulo 6, versículo 11, diz o seguinte: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fostes chamados, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Então nós, como homens de Deus, como um viver que expressa Deus na carne, precisamos fugir destas coisas. Que coisas? As coisas estão elencadas no capítulo 6, de 4 a 10, um pouquinho antes, nós não vamos ler. Temos que fugir, mas seguir a justiça, seguir a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Ó Senhor Jesus, isso são características de homens de Deus. Que mais? Versículo 14, que guarda os mandatos imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos guardar, amados irmãos, essa palavra que o Senhor tem dado para nós, ela que vai nos manter ali firmes, guardados até a sua volta. E por fim, no versículo 20, nós precisamos guardar o que nos foi confiado.
E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. A palavra confiado aqui é depositado. E o que foi depositado em Timóteo? O que foi depositado em Timóteo? As sãs palavras, não é? Isso está em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé, com amor e que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. Então, Deus tem depositado, amado irmão e amada irmã, em nós essa palavra poderosa, para nós guardarmos. Aqui não é guardar numa gaveta, mas é praticar essa palavra que tem sido trazido para nós. Ó Senhor Jesus, Deus deposita em nós essa palavra para que nós nos tornemos coluna e base da verdade, ou seja, para que nós possamos em nosso viver expressar Deus em todos os aspectos da nossa vida, mas também como um bom ministro de Cristo, fazer a obra de Deus e como um homem de Deus, viver exercitando a piedade. Senhor Jesus, e por fim ele fala, evitando os falatórios inúteis, no versículo 20 do capítulo 6 de 1 Timóteo, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja convosco. Louvado seja o Senhor, que essa palavra possa operar em nós, fazendo que nós expressemos a Deus em todas as áreas da nossa vida, bem como faça de nós bom ministro de Cristo e verdadeiros homens de Deus. Agora, o irmão Narciso vai continuar compartilhando conosco e finalizar esse encargo. Jesus é o Senhor. Queremos continuar a nossa comunhão, trazendo aqui uma porção para nós desfrutarmos aqui na região, e queremos falar o encargo que tem sido ministrado nessa conferência, que é a Igreja, Coluna e Base da Verdade. Então essa carta de 1º e 2º Timóteo e Tito, elas são cartas pastorais que foram escritas, direcionadas a um cooperador. No caso de 1º e 2º Timóteo, ao cooperador Timóteo, para que ele pudesse ser orientado, segundo como ele deveria proceder na casa de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15, fala assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e base da verdade. Então há o objetivo desta carta é que Timóteo tenha um proceder adequado na casa de Deus. Uma vez que havia intervenções já na igreja, então coisas que chegavam a atender, se fosse falarmos hoje, seriam as fake news hoje, trazendo mensagens mentirosas, coisas que estavam iludindo o povo de Deus. Então, Paulo escreve essa carta para poder trazer essa orientação. Bom, a igreja, coluna e base da verdade. Aqui nós estamos referindo a dois aspectos: ao aspecto do conteúdo e o aspecto da expressão. Então, o conteúdo diz respeito à palavra fundamental e à palavra profética. Então, sobre esse aspecto da base da verdade, nós temos esses dois itens que norteiam o nosso viver. Sobre a questão da expressão, a coluna é a base que tem que se apresenta na edificação. Essa coluna é uma coluna sólida, é a coluna que sustenta o edifício, o qual é a igreja. Ela não está construída sobre areia. Vimos na conferência anterior, que tratou de 1ª e 2ª Tessalonicenses, nós vimos uma estrutura muito sólida, que tratava da fé, o amor e a esperança.
Essa estrutura é sustentada por uma coluna, a qual é a coluna da verdade, que precisa de um embasamento forte, né? Então, essa base é a verdade. João capítulo 17, versículo 17 fala: a tua palavra é a verdade. Então, a questão da verdade, ela norteia todos os ensinamentos que Paulo está colocando ali para Timóteo, que ele deveria se ater a esses ensinos. Bom, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nós já lemos, ele fala assim, né, já lemos esse versículo, e aqui em 1 Timóteo 2, versículo 3 e versículo 4, estão a outra parte, a segunda parte da questão do proceder na casa de Deus. Por um lado, nós precisamos entender e receber a verdade, que é a palavra fundamental, é a palavra profética. Por outro lado, nós temos que fazer com que essa palavra se torne o nosso pleno conhecimento. Eu vou ler os versículos, fala assim, versículo 3 de 1 Timóteo 2. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, chegar ao pleno conhecimento da verdade é fazer com que essa verdade seja instaurada no nosso interior, através da palavra. E a maneira prática, nós vemos em Mateus capítulo 28, dessa verdade se tornar prática. Então, Mateus 28 fala assim, versículo 19, Ide, amém, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E não só isso, mas também ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então há aqui realmente uma orientação muito forte da parte de Paulo a Timóteo, para que ele pudesse ser esse que aplicasse a palavra da verdade na vida dos santos. 2 Timóteo 2, versículo 15, fala o seguinte: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então veja só, e no versículo 25 fala assim: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade. Então veja só, por um lado, aqui a verdade, ela precisa ser interpretada da nossa parte como cortar retamente. Então essa verdade aqui está dizendo isso para nós. Quando apresentamos a palavra de maneira correta, os que se desviam dela têm oportunidade de se arrependerem e se voltarem à verdade. Não sejamos superficiais. Vamos valorizar a palavra da verdade. Outro item que eu queria também abordar está em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3, versículo 16, que fala assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Então, o que é o ministério da piedade na epístola que Paulo escreveu a Timóteo? Piedade significa um viver que expressa Deus. Ter em sua vida e em seu viver é o falar e o agir. Levar as pessoas a verem Deus em você. Essa vida de Deus é expressa e vivida aonde? Na vida da igreja, no seu lar, no seu casamento, no cuidado com os filhos, né? Então, aí nós temos a oportunidade de expressar esse mistério da piedade no nosso viver, ou seja, as pessoas vão ver Cristo sendo expresso no nosso viver. Outro item que eu também gostaria de enfatizar é quando Paulo
Paulo orienta Timóteo que combata o bom combate. Então está em 1 Timóteo 1,18, fala assim: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate firmados nela o bom combate. Então o que significa isso? Paulo estava encarregando a Timóteo de combater o bom combate. E também no capítulo 4, versículo 14, ele fala assim: não te faças negligente para com o dom que há em ti. Então, combater o bom combate e não negligenciar o dom era para que ele pudesse realmente fazer ali acontecer algo diferenciado na vida dele junto aos irmãos na igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também queremos apresentar um outro item aqui que destacou bastante nessa conferência, é a questão de que está em 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use de práticas, de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. O que significa isso, irmão? Significa que, antes de tudo, nós precisamos tomar posse desta realidade. Antes de tudo, a oração. Né? Então, oração, ela ocorre de uma maneira individual, que nós, como filhos de Deus, precisamos realizar, e também de maneira coletiva. Ou seja, a oração é algo que você amarra na terra o que está no céu, e amarra o céu do que está na terra. Algo que tem uma conexão. A oração é algo que Deus fala no nosso coração e nos leva a reagir. Por outro lado, também temos as súplicas e as petições. É algo específico, quando há uma necessidade de enfermidade, há uma necessidade específica. Mas nós temos as intercessões. As intercessões é dirigida a Deus pessoalmente, confidencialmente, para que Ele intervenha a favor de alguém ou de alguma coisa. Então isso é uma intercessão. E as ações de graça é a nossa gratidão para com o Senhor. Eu sinto que nós precisamos, nesse momento, valorizar a questão da oração como sendo a oração, a intercessão, as súplicas e as ações de graça. Louvado seja o Senhor. Por outro lado também, 2 Timóteo, Paulo deixa um testemunho muito forte para nós, que ele fala o seguinte, no capítulo 4, versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, essa é a experiência de Paulo. Paulo guardou a fé. Nós precisamos guardar a fé. Por outro lado, irmãos, eu também sinto o seguinte, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6, fala assim, por esta razão, pois, te admoesto que revives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, aqui há uma palavra de advertência para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom que há em você. Reaviva o dom que há nos irmãos. Com o passar do tempo, com essas situações que têm nos afligido, ela tende a nos esfriar interiormente. Nós precisamos ser encorajados, aquecidos. Uns precisam aquecer os outros, para que essa chama, esse fogo, não se apague de dentro de nós. Dê uma olhadinha para a sua própria chama. O fogo que está dentro do seu espírito. Consegue sentir ainda calor? Se nós não conseguimos sentir calor, irmão, nós precisamos aquecer. Nós temos tido também uma palavra
que tem sido para que nós possamos guardar as nossas tradições. Uma maneira de aquecer o fogo que está no nosso interior é invocar o nome do Senhor, é orar, ler a palavra, é tomar a palavra em oração, é fazer com que esse nome permeie todo o nosso ser. Vamos invocar até aquecer. Louvado seja o nome do Senhor. E o último ponto que eu queria destacar é a questão que está em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Aqui tem uma história que fala acerca da questão da sarça. Né? E essa parte ela é super interessante. Então aqui a sarça é um espinheiro, uma planta que não possui valor nenhum, queimava continuamente. A sarça continuava com aquele fogo, mas ela não desaparecia. Onde Deus está, esse lugar é santo. Então Moisés foi chamado para esse lugar, algo chamou a atenção dele, ele foi chamado para esse lugar. O fogo é vinculado a uma missão. Deus tinha uma missão para Moisés. Então, quando Deus te chama hoje, Ele quer nos usar como essa sarça. Essa sarça, por um lado, ela é representada pelo povo que foi redimido por Deus em seu aspecto coletivo, que é a igreja. Mas, individualmente, nós somos uma sarça que podemos estar ardendo. Né? Precisamos ser essas pessoas que sirvam de modelo, que sirvam de base para Deus poder nos usar. Essa sarça precisa continuar queimando em nós, precisa continuar expressando o nosso viver. O fogo que Moisés viu representa a santidade de Deus. Por isso, foi-lhe dito para tirar a sandália dos pés. Quando Deus nos envia uma missão, essa missão é santa. Então, irmãos, quando recebemos essa comissão de Deus, precisamos nos santificar para executar esta missão. Louvado seja o Senhor. Hoje temos essa comissão de anunciar o evangelho da verdade. Não só anunciar, mas viver este evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe as igrejas da região norte, abençoe a Amazônia, Roraima, abençoe Rondônia e abençoe o Acre. Mesmo no meio de toda essa pandemia, nós oramos ao Senhor. Senhor, nós como sarça, vamos exalar esse fogo que vem de Deus, que expressa a vontade e o desejo de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.